o que é o MRV? Será que eu seria capaz, nós seríamos capazes, de interpretar uma questão onde envolve MRV? Eu sou o professor Afonso e hoje nós iremos resolver algumas questões sobre MRV, o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, gente, aprendemos nas aulas anteriores que o MRV nada mais é do que uma variação que você tem na velocidade de um determinado corpo em um determinado trajeto, tá? Então, todo corpo que está em movimento em um determinado intervalo de tempo no trajeto, ele vai sofrer variações de velocidade. É só dar como exemplo o fato de você se deslocar, né, de um local para o outro, né, seja da sua casa para a igreja, para o colégio, para o supermercado, enfim. Quando você sai do estado de repouso, ou seja, quando você sai de um local onde você não fica com o corpo parado, né, em repouso, em relação ao solo, você começa a aplicar o chamado movimento. Em alguns momentos, você age em andar mais rápido ou andar, né, mais devagar. Quando isso acontece, essa variação repentina ou variação instantânea de velocidade, tá, a gente está lidando com o RUV. Tá? Mas como a gente interpretar isso em uma questão? Como é que eu posso colocar isso na folha de um caderno, né? Transcrever e escrever? É o que a gente vai aprender hoje, tá? Embora eu tinha falado antes que iríamos ter aula sobre força e movimento, é um assunto da terceira etapa, certo, gente? E por conta disso a gente vai frear um pouquinho, né, colocar o pé um pouquinho no freio, né, desacelerar na verdade, né, gente, o nome correto seria esse, e vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos introdutórios de movimento, tá certo, gente? Não é o foco de vocês se aprofundar nesse assunto, vocês irão se aprofundar isso no próximo ano, no primeiro ano, porém, como a gente está muito adiantado, não custa nada a gente ver como é que vai funcionar isso na prática, né? Até porque o próximo ano falta apenas 6 meses, né, gente? E se Deus quiser, né, apesar das aulas for se estender um pouco mais, assim eu acho, né? Vai pegar um pouco aí do próximo ano. A gente não se banane todo quando tiver fazendo a disciplina de física no primeiro ano, né? Já tem uma boa bagagem, ok, gente? Então vamos lá. Essa será a agenda de vocês, resolução de exercícios sobre MRV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, e vocês irão fazer uma atividade no caderno. Mas antes disso, vamos fazer a correção da atividade anterior. Aqui eu digo o seguinte, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Aí a primeira diz o seguinte, gente, ó. A massa é a medida quantitativa da inércia. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque é o seguinte, vamos imaginar a questão como um todo, né? A massa, vocês sabem que é aquilo que a gente, que um determinado corpo possui, certo? Ela é o produto, né? Aliás, a massa vezes a gravidade, a gente tem aí, né? O peso, né? O peso de um corpo, né? Porque às vezes a gente gosta de confundir massa com peso, né? Mas são coisas diferentes, né? O peso ele é igual ao produto de massa pela gravidade. Tá, gente? Mas aqui a gente diz o seguinte, ó, o que é uma coisa inerte? A inércia, o que é? Uma coisa inércia, né? É uma coisa parada. Então, e a medida quantitativa, né? De quantidade. Então, ele está dizendo assim, ó, que quando uma massa ela for em grande quantidade, será mais difícil, né? A gente movimentar esse corpo, né? Por exemplo, é mais fácil você empurrar uma cadeira ou empurrar uma geladeira. Um exemplo, é mais fácil a gente empurrar uma cadeira. Por quê? Porque essa cadeira ela tem menos massa do que a geladeira, né?
Então, a massa é a medida quantitativa da inércia. É a massa quantitativa da inércia. Quanto maior for essa massa, mais força, né, você há de aplicar para movimentar esse objeto. Ok, gente? A segunda diz assim, ó. Se não existir atuação constante de uma força sobre o corpo, de modo algum poderá existir velocidade. Vamos lá de novo. Ó. Se não existir atuação constante de uma força sobre o corpo, né? O que é essa atuação constante? Se não existir uma atuação constante de uma força, o que é isso? É quando um determinado corpo ele impõe uma força que não vai ter uma variação, vai ser uma força constante. Aí ele diz assim, ó, de modo algum poderá existir velocidade. Não, gente, está errado, é falso. Vamos lá, ó. Quando você está andando, digamos, no carro, né? E ali você está a 20 km por hora, por exemplo. Se você não apertar no freio e nem acelerar, o que vai acontecer? Você vai permanecer a 20 km por hora. A não ser que uma força externa atuante, né, atinja o corpo que você está, que num determinado caso seria o carro, e isso faz com que o carro desacelere ou aumente a velocidade. No caso, se você aumentar essa força, né? Então, pessoal, de modo algum poderá existir velocidade. Não, isso está errado, pessoal. Vai existir velocidade. Seja uma velocidade progressiva ou uma velocidade retrógrada. Ok? A força está relacionada com a variação da velocidade, sendo diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo. Essa é a terceira. Está certo, pessoal, né? A força ela está relacionada sim com a variação de velocidade. Né? Por exemplo, se você vai com a velocidade constante, você vai ali 80 km por hora, não tem força. Não tem. Né? Porque você está com a velocidade constante. Só vai haver força, a força só vai estar relacionada somente com a variação de velocidade. Seja para aumentar essa velocidade, né? Ou seja, acelerar ou desacelerar. Certo, gente? E ela é sim diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo. Tá? Porque a fórmula da força é igual a aceleração vezes a massa. É por isso que ela é diretamente proporcional. E a última, gente, ó. Quanto maior for a velocidade constante que um corpo possui, maior será a força necessária para manter essa velocidade. E aí? É falsa, né, gente? Ó, quanto maior for a velocidade constante, bom, o que é uma velocidade constante? É uma velocidade que não vai variar, né? Por exemplo, 80 km por hora, a velocidade constante vai se mantendo no decorrer do trajeto. 100 km por hora, uma velocidade constante e vai se mantendo no decorrer do trajeto, certo? Aí ele diz o seguinte, ó, maior será a força necessária para manter essa velocidade. Não, gente, está errado. Está errado porque a força ela é proporcional à aceleração, né, pelo corpo, certo? Adquirido. Ela é proporcional. Então, a quarta questão, ela está errada da mesma maneira que a segunda. Se a velocidade é constante, você não vai ter força atuante ali, naquele momento. Né? O corpo ele não vai desacelerar e nem vai acelerar. Né? O corpo vai permanecer constante, a velocidade constante. Ok, gente? Então, pessoal, a segunda e a quarta, as afirmações são falsas pelo mesmo motivo. No movimento com velocidade constante, a força resultante atuante sobre o corpo ela é nula. A força não está relacionada com a velocidade em si, mas sim com a sua variação, gente, tá? A sua variação. E a questão 2, vamos lá. Se o somatório das forças externas sobre um sistema de partícula de massa constante é zero, é correto afirmar ser constante a entender, gente, quantidade de movimento do sistema. Por quê, pessoal? Ó, analisa bem, ó. Vamos lá. Por que cadê a correta? Analisa bem. Se o somatório das forças externas atuantes sobre o sistema é nulo, a velocidade do sistema ele é constante. Né? Então, a quantidade de movimento é fruto da massa pela velocidade do sistema. Portanto, se a velocidade permanecer constante, a quantidade de movimento também será constante, gente. É simples.
Né, gente? Então, a velocidade, ela está relacionada com, desculpa, a força, né, no caso aí, ela está relacionada com a variação da velocidade, né, gente? Não com a velocidade constante, ok? Vamos para frente. Bom, gente, esse é o exercício que eu quero que vocês façam no caderno. Dá pausa no vídeo, certo? Dá pausa no vídeo e copia no caderno. Certo, gente? Dá pausa no vídeo e copia no caderno aí. Tá? É para vocês treinarem aí. Então vamos lá, gente. Vamos lá resolver algumas questõezinhas, tá? São poucas questões, tá, gente? Acho que eu vou ter umas 4 ou 3 questões, se eu não me engano. Tá? A gente vai mastigando aqui de pouquinho, tá bom? Para o vídeo também não ficar muito grande. Então vamos lá. Um trem de 200 metros de comprimento, com uma velocidade escalar constante de 60 km por hora, gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. A extensão da ponte em metros é de 200, 400, 500, 600, 800. Tá? Vamos analisar bem a questão para a gente ir logo para a resolução. Vamos lá. A gente diz que o trem, né, ele tem 200 metros de comprimento. A velocidade escalar constante dele é de 60 km por hora. Né? Então esse trem, ele está no trilho, né, um determinado trajeto, a 60 km por hora. Certo? Aí ele pergunta, se ele leva 36 segundos para atravessar completamente a ponte, quanto é que é a extensão dessa ponte? Certo, gente? Vamos lá. A resposta, os dados, pessoal, ó. Eu tenho o tamanho do trem, que é de 200 metros. Eu tenho a velocidade do trem, que é de 60 km por hora. Mas como a gente está, né, trabalhando com aceleração, a gente trabalha com metros por segundo. Então você vai pegar os 60 km por hora e transformar em metros por segundo. Como é que eu faço isso? Dividindo por 3,6. Né? A gente já aprendeu nas aulas anteriores como é que isso se faz. Então, pessoal, dá 16,666666 e arredonda para 7. Né? Então fica aproximadamente igual a 16,7 metros por segundo. O tempo que ele vai levar para atravessar completamente a ponte é de 36 segundos. Não precisa fazer conversão porque já está. Ele quer saber, pessoal, o tamanho da ponte, né? Então o tamanho da ponte vai ser o espaço, que eu vou chamá-lo de x, tá certo, gente? A função horária do espaço, ela vai ser, né? A função horária do espaço, ela vai ser o quê? Ela vai ser S igual a V vezes T. Né? Então, quanto é que é o espaço? O espaço é a velocidade vezes o tempo, né? A variação de tempo. Tá? Então, vamos lá. Então, o S é igual a X mais 200. Aí o professor, não estou entendendo. Por que é X mais 200? É simples, gente. Ó. O S final... Tá? Aqui é a outra forma, tá? O S final seria o quê? Seria o tamanho do trem mais o tamanho da ponte. O X é o tamanho da ponte. Eu não sei quanto é que é o tamanho da ponte, né? Bom, se a função horária é V vezes T e o espaço final é o tamanho do trem mais o tamanho da ponte, você pode fazer uma comparação aqui, ó, né? O tamanho do trem mais o tamanho da ponte é igual a velocidade vezes, né, o tempo aqui, ó, 36 segundos, que ele leva para atravessar completamente, certo? Porque é o seguinte, gente, ó, além da cabeça do trem, né, da cabine do trem, atravessar o restante da ponte, ele tem também que todo o seu curso, né, todo o seu tamanho também tem que atravessar. Né? Por isso que eu estou somando, gente, tá certo? Fazendo a regra, né? Colocando para cá é positivo, coloca para o segundo membro, fica negativo. Aqui, ó, 16,7 vezes 36 dá 600. Então, o tamanho da ponte é igual a 600 menos 200. Logo, x é igual a 200, desculpa, x é igual a 400 metros.
Tá? Então a resposta é a alternativa B, B de bola. Certo, gente? Vamos lá para outro, né, da FES de São Paulo. No movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo de percurso, inversamente proporcional ao tempo de percurso, diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso, inversamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso ou diretamente proporcional à velocidade. Gente, aqui é bem simples. É só você pegar a formulazinha, né, do MRUV, tendo a velocidade inicial como nula. Né? Aí você vai identificar como é que é a distância percorrida, tá? Aí você não precisa nem colocar número. Então vamos lá, gente, ó, como é que ficaria, ó. A equação que relaciona a velocidade inicial à distância percorrida é, ó, espaço igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais a metade é 1/2 vezes a aceleração, o tempo ao quadrado. Essa é uma fórmula, é a função horária, né, do espaço, tá, gente? Quando a velocidade inicial é zero, e se considerarmos que o espaço inicial também é zero, né, porque está no início do movimento, podemos reescrever a equação acima da seguinte forma, certo? Ó, aqui é zero e aqui é zero. Então você corta aqui, ó. Ficou só o quê? 1/2 vezes aceleração vezes o tempo ao quadrado. Assim, pessoal, ó, podemos concluir que a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo, né? A distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. Simples assim, certo? Então seria a alternativa C. Terceira questão. Um automóvel parte do repouso e atinge a velocidade de 100 km por hora em 8 segundos. Qual é a aceleração desse automóvel? Certo? A resposta, a questão 3, vamos lá. Os dados. Você tem aí, ó, velocidade de 100 km por hora. Você vai transformar em metros por segundo. Porque como a gente está trabalhando, né, em aceleração, e a unidade da aceleração no SI, Sistema Internacional de Unidade, é dado em metros por segundo. Então você vai transformar 100 km por hora em metros por segundo. Fazendo a conversão, você pega os 100 e divide por 3,6, que dá 27,7. Né? E o tempo, pessoal, 8 segundos, que é o que ele deu aqui, ó. Né? O automóvel, que ele atinge a 100 km por hora em apenas 8 segundos. Né? Ele vai de 0 a 100 em 8 segundos. A gente vai utilizar a equação da aceleração, que é velocidade, né? A razão entre a velocidade e o tempo, ou seja, variação de velocidade por variação de tempo, e substituímos os dados, né? Qual é a velocidade? Vai de 0 a 27,7, então coloca ela aqui completa. Vai de 0 a 8 segundos, então coloca o 8 aqui completo, né? Estou fazendo direto, tá, gente? Se caso ele partisse de 1 segundo até 8 segundos, seriam 7, né? Porque seriam 7, seria 8 menos 1, tá certo? Desculpa. Se ele partir de 1 segundo até 8 segundos, o resultado seria 7 segundos, certo, gente? Porque a gente está lidando com variação de tempo. Não tem um delta aqui, tá? Mas é como se tivesse. Então, 27,7 dividido por 8 dá 3,46 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração desse automóvel é de 3,46 metros por segundo ao quadrado. E a última questão, né, para a gente encerrar, ele diz o seguinte: uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação velocidade igual a 10 mais 3t, com o espaço em metros e o tempo em segundos. Determine para essa partícula, né? Velocidade inicial, aceleração, a velocidade quando o tempo for 5 segundos e o tempo for 10 segundos. Então, primeiro vamos calcular a velocidade inicial, tá? Aqui ele está dando a velocidade final, tá, gente? Vamos ver quanto é que é a velocidade inicial. Para encontrar o valor da velocidade inicial, devemos comparar a equação acima com a função horária da velocidade. Qual é a função horária da velocidade? Velocidade igual a V0 mais AT. Né?
E qual foi a função horária que ele deu? Velocidade igual a 10 mais 3t. A partir dessa comparação, vemos que o termo que substitui a velocidade inicial, né, o V0 na fórmula, é o número 10. Portanto, pessoal, a gente pode concluir que a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Tá? Então, ele já está dando aqui, ó, a gente vai dar por comparação, certo? A segunda, o item B, a gente quer a aceleração. Então, vamos lá. Comparando novamente as equações, vemos que o que substitui a aceleração na equação é o número 3, ó, né, ó. Aqui o Azinho é a aceleração, que substitui o número 3. Portanto, pessoal, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, certo? E quando o tempo for 5 segundos, certo? Aí, ó. Quando o tempo for 5 segundos e o tempo for 10 segundos, como é que ficaria? É só você substituir lá, ó. Pega a mesma função horária que ele deu na questão anterior e substitui, ó. O t por 5, que vai dar 25 metros por segundo. E depois o t por 10, que vai dar 40 metros por segundo, a velocidade final. Tá, gente? Então, é isso, pessoal. Bem simples, tá? Nossa aula foi só essa resolução de exercício para podermos, né, ver como é que o MRUV fica numa determinada questão, como é que a gente faz essa interpretação. E a próxima aula a gente continua com o MRUV, né? Certo? Para a gente fixar melhor o nosso conhecimento, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.